Bem-vindos todos para essa sessão solene especial em que, por uma iniciativa da Central da Reabilitação, discutimos eu e professor Francisco Tiago Oliveira de Oliveira, no sentido de fazer uma aula, uma discussão comentada sobre as questões das provas de título aí das últimas. Espero que vocês possam gostar. Além dessa aula, nós preparamos três documentos resumindo as últimas provas de título de terapia intensiva, respiratória, cardiovascular, que estão dentro da plataforma da Centralflix também, para que todo mundo possa acessar. Deu trabalho, mas a gente acredita que vale a pena. Bom, eu vou compartilhar minha tela e a ideia é que a gente vai apresentar algumas questões, a gente vai poder fazer uma discussão, vocês fiquem à vontade para participar. Quem está pleiteando aí a prova de título, tenho certeza que vai ser uma vivência interessante. Vamos lá. Veja aí, Chico, a arte. Você veja que inovei. Eu Nossa, gostei. é sempre impressionante. Sua veia artística é Mas é porque eu mudei as um bolinhas, eu mudei a fundo. disposição das Tá? bolas Não, azuis. isso faz toda a diferença, né? Essa Total. disposição, porra, é Se uma você outra. pensar, é uma coisa meio aquática assim, bicho. Eu olhei A gente está sempre inovando. mergulhando, É isso. nos saberes da fisiologia. Maravilhoso, parabéns. Eu não coloquei o horário, eu não coloquei o horário. Faltou isso, faltou, mas é isso. Parabéns pela Vamos lá, arte. querido. Desculpa. Lembrando a todos, pessoal, a Prossiga. Black da Central está valendo. O cupom é Central Black. E você entrando no site da Central, que o Chico vai colocar no chat aqui já já, você consegue aproveitar isso, né? Lembrando que quem já é da Central Flix tem um link exclusivo. Só pedir para Chico que faz um acesso diferente e consegue também o desconto, tá? Então, mas não é o link do cupom normal. Quem já é aluno da Central Flix é um cupom diferente. Vão ser todos muito bem-vindos. Vamos lá. Primeira questão, e como a gente está numa área de reabilitação autonômica, de Central Flix, de tudo, eu peguei uma prova aqui de 2018 e nós vamos discutir essa primeira questão aqui. Espero que vocês possam curtir. Então vamos lá. Sem mais delongas, uma coisa que eu acho que é importante falar sobre prova de título, pessoal, normalmente quem escreve, quem monta essas questões, tem um modus operandi. E esse modus operandi é o seguinte: se você for pensar, vamos ver a historinha. Indivíduos que apresentam síncopes vasovagais ou neuromediadas sofrem perda de consciência e do tônus postural. Essa perda é súbita e a recuperação é espontânea. Pronto. Então, assim, eu estou te contando sobre a doença, estou te contando sobre o evento, estou te apresentando o problema e a população. O problema é síncope, a população é quem tem síncope. Aí eu começo a falar do que causa isso. Então aí eu começo, se você perceber a primeira fase é só um quebra-gelo. Ela não tem muito a ver com a que vai vir a pergunta, que vai vir depois, com as respostas. Normalmente uma questão começa, às vezes a questão é comprida, fala um monte de coisa, aí vai ter a penúltima frase, em assumindo tal coisa, qual perguntas. Então vamos ver se isso aqui aconteceu aqui. Então assim, ó, falei sobre a síncope, tem recuperação espontânea e começa. Pode-se atribuir a ocorrência desse tipo de síncope à insuficiência dos mecanismos reflexos compensatórios responsáveis por manter os níveis de pressão arterial. Só contei isso aqui, tem a ver com queda com pressão arterial, essas coisas. E por enquanto, se você perceber, a pergunta vai aparecer nesse terceiro momento aqui. Ó, a resposta vasovagal neuromediada está associada a, né? Então imagina que não tinha o que está do laranja para trás. De verdade, não ia mudar quase nada. A resposta vasovagal neuromediada está associada a. Então vamos lá para as questões agora. Alternativa A, vamos para essa. Bradicardia e vasodilatação arterial. Então vamos pensar na síncope, já estou te contando aqui, ó. Eles têm, né, ocorrência, insuficiência de mecanismos que controlem a pressão arterial. Então tem a ver com pressão, né? Então você tem a ver com pressão. Quando eu penso nisso, se eu faço uma leitura crítica, a gente sempre começa lendo da primeira. Mas se tem a ver com pressão e tem a ver com perda de consciência, né? E isso é meio implícito e é óbvio. Você vai pensar assim: a terceira, por exemplo, a C, você não precisa nem ler, porque a pressão ascendente. Então, uma síncope com pressão subindo não tem a mínima lógica, né? Então, você já matou a terceira ali. Não dá para ter uma pressão ascendente. E aí você pensa, pressão subindo. Se eu tenho bradicardia e pressão subindo, cara,
as coisas não estão batendo, porque tem a ver com perda de consciência. E aí você veja que nessa questão é tão esdrúxula que eles ainda colocam vasoconstrição arterial em face de uma pressão ascendente, né? Então, assim, caramba, se eu tenho perda de consciência, a resposta neuromediada, a alternativa C jamais poderia ser a correta, por isso que ela está arriscada de vermelha, não faz o mínimo sentido. Mas vamos lá, vamos para D, já que eu comecei da C aqui. Você viu aqui uma outra coisa. Ele me conta aqui embaixo. Ele me fala que a pressão está caindo, né? Porque a questão é, todas têm um ponto comum, aqui a B, C e D, falando de pressão. Ele me fala que a pressão está caindo. É esperado que alguém vá ter queda de pressão com vasoconstrição arterial? Se qualquer um que estudou, você vai pensar, a pessoa está fazendo a prova de título, ela já tem formado e já tem alguma experiência. Se ela tiver uma noção básica de fisiologia, você vai entender que a vasoconstrição não vai estar associada com uma pressão descendente. É praticamente antagônico, né? É maluco. E se você pensar que você tem taquicardia e vasoconstrição, você tem todos os mecanismos de aumento da resistência periférica, aumentando o volume dentro das artérias, para ter uma pressão descendente. Então você começa a perceber que a D, pela fisiologia pura e simples, é impossível de acontecer. Você já matou duas aqui. E aí você vai, vamos subir para B. Então vamos lá. A pressão está caindo, né? A pressão está caindo. Eu tenho vasodilatação, né? E eu tenho essa questão aqui que vem com taquicardia. Cara, se você pensar nessa B aqui, e a gente for pensar em resposta, a gente vai pensar o quê? Enquanto eu tô taquicárdico, a pressão não está caindo, mas poderia causar confusão. Vamos lembrar? Quando a pessoa está em estresse postural, vamos lembrar que ela fica em pé, e aí eu vou me permitir aqui fazer um desenho. Então eu coloquei a pessoa em pé. Ela estava em decúbito dorsal horizontal, coloquei a pessoa no tilt test. Normalmente a frequência sobe e a pessoa mantém uma frequência um pouco maior enquanto ela estiver em ortostase. Estão lembrando disso? Então vamos de novo. Quando eu pego uma pessoa e vou fazer um tilt test para ver se a pessoa tem síncope, ela está lá deitada, a frequência cardíaca está X. Vamos supor que ela esteja 80. Quando a pessoa é colocada em tilt, ela fica em pé, normalmente a frequência ela pode até se manter a mesma, mas o esperado é que ela vai subir um pouquinho. Mas a pessoa não está fazendo uma prova incremental, ela não está aumentando o volume, a carga, então ela vai aumentar a frequência ali, 5, 7, 10 batimentos e tudo bem, né? Legal. Agora, vamos lembrar que para ter um POTS, por exemplo, teria que subir 30 batimentos no mínimo, né? Ou passar de 120 nos primeiros 10 minutos com sintomas. Agora, quando eu tenho esse padrão aqui, deitei a pessoa de novo, a frequência cai. Só para falar da frequência cardíaca. Essa é a resposta normal de qualquer um de nós quando fica em pé. Aumenta um pouquinho a frequência. Existe a resposta mista da síncope vasovagal. O que é a resposta mista? Quando eu coloco a pessoa em tilt, em pé, a frequência a princípio aumenta, mas ao contrário de manter um estado de equilíbrio, com o passar do tempo a frequência vai tendendo a aumentar. E vamos lembrar por quê? A pessoa está em pé, normalmente ela começa a ter um predomínio de vasodilatação periférica, os vasos começam a perder o efeito constritor alfa, começam a ter um certo sequestro de sangue, começa a sequestrar sangue para a periferia, os baroreceptores percebem que tem menos sangue na aorta e nas carótidas e falam para o centro de controle cardiovascular e falam: olha, vai faltar sangue aí. E a resposta reflexa é taquicardia, como vocês estão vendo aqui, e deveria acontecer vasoconstrição. Só que a vasoconstrição desse cara é deficitária e nós já aprendemos que na síncope, muitas vezes, a periferia sequestra muito sangue. Então, o que acontece nesse paciente? Na resposta mista, a pressão está segurando, tendendo a cair aos poucos, o coração está aumentando para compensar, aí você teria taquicardia, mas enquanto a taquicardia está lá, a pessoa não perde a consciência. Quando é que a pessoa perde a consciência? Quando a periferia sequestrou muito sangue, o retorno venoso caiu demais, a cavidade do coração começou a bater mais vazia, e nesse momento em que a cavidade está batendo mais vazia, entra em ação aquele reflexo que nós já ensinamos, de Bezold-Jarisch, que faz bradicardia, piora a vasodilatação, e aí você teria perda de consciência. Então, você não pode falar que tem taquicardia e vasodilatação
quando a pressão está caindo? Porque, na verdade, a taquicardia vai levar ao besoujarisk e vai desencadear a bradicardia. E aí que a pessoa perde a consciência. Então, quando eu penso a resposta vasovagal, que é o evento, a resposta vasovagal, com a entrada do vago, aquela coisa maluca, o que vai fazer o quê? Se é vasovagal, vai ter uma baita bradicardia e vai ter uma vasodilatação. A B morreu porque você não pode associar taquicardia com pressão descendente ainda. A pressão até está, mas o que faz acontecer o evento é a bradicardia com a vasodilatação arterial e a pressão caindo. Aí é que vai ter o evento, a resposta vasovagal clássica. Entenderam isso? Então, a alternativa aqui deveria e sempre será a alternativa A, que é a certa. Né? E aí você vê, por que que a E não pode ser? Tem que saber fisiopatologia. A gente aprendeu já no curso de reabilitação autonômica, dentro da Central Flix, que na síncope vasovagal eu não tenho só disfunção dos barorreceptores arteriais. Eu tenho disfunção de todos os barorreceptores. Lembrar que os receptores cardiopulmonares são responsáveis pelos ajustes de pressão a longo prazo. Os barorreceptores arteriais são responsáveis pelos ajustes de pressão a curto prazo. Então, os ajustes de pressão, exagerando, nos primeiros 3 minutos de mudança de postura, tem mais a ver com os barorreceptores arteriais. Os ajustes de pressão, quando você passou dos primeiros 3 minutos, tem muito a ver com os receptores cardiopulmonares. Nós não podemos dizer que nós temos disfunção de um e não de outro na síncope vasovagal. Então, a E está errada por causa disso. Tem que saber a fisiopatologia. O lado bom, tudo o que foi colocado aqui foi discutido já nas aulas da Central, nas aulas da reabilitação autonômica, e você sabe então que a alternativa correta seria a alternativa A, bradicardia, resposta vasovagal, mas eu admito que entre a A e a B você teria que ter essa reflexão, e a D também é um fator de confusão, porque pede que você saiba uma fisiologia que não é a fisiologia básica, é uma fisiologia específica. Não posso falar que a maior parte das pessoas sabe o que são barorreceptores arteriais, porque não é verdade, mas sabe muito menos ainda o que são receptores cardiopulmonares. Então, isso aí é uma coisa que a gente já discutiu e foi a primeira aula lá do curso de reabilitação autonômica, fisiopatologia, da minha parte, das perdas de consciência. Algum comentário, Chicote? Algum comentário, audiência? Todo mundo pode falar. Vou só compartilhar aqui, Gil, um resuminho que a gente até fez para se vocês conseguem ver aí. Não, peraí que eu vou parar de Resumindo, compartilhar o meu. resumindo aqui vale o print aí, né, das respostas. Então você tem aqui, né, até pela descrição ali, então a resposta mista, que é a mais comum, tende a ter bradicardia e hipotensão ao mesmo tempo. A cardioinibitória, que foi lá daquele vídeo que você falou, que é além Jogador da Oscar? hipotensão, é uma assistolia, né? Então o indivíduo tem Sim. uma pequena parada. A hipotensão postural, que é uma resposta um pouco diferente, né? No qual você tem uma redução superior de 20 milímetros de mercúrio nos primeiros 3 minutos, né? Isso. E hipótese, você tem um aumento da frequência cardíaca mais do que 30 batimentos ou acima de 120 nos primeiros minutos. Existe ainda uma outra que seria desautonômica, né? Que seria Sim. uma hipotensão após os 3 minutos. E vai caindo aos poucos, assim a E vai pressão, caindo não, aos a poucos, frequência não oscila exatamente. muito. Na hipotensão ortostática, pessoal, que você tem a resposta autonômica, com o passar dos minutos, a pressão vai caindo e normalmente a frequência não aumenta de maneira compensatória, porque a entrada do simpático também é deficitária. Então, não é que nem acontece no POTS, que vem taquicardia para compensar. Na hipotensão ortostática, você tem uma queda que vai aos poucos. Às vezes ela desaba, mas ela vai 10, daqui a um minuto tá 9, daqui a um minuto tá 8, eu tô falando de pressão sistólica. 100, 90, 80, 70, chega a 60 e a pessoa tá lá acordada conversando com você, que ela já tem isso há tanto tempo que o cérebro aprendeu a tolerar aquilo. E tem ainda a Beleza. epidicidade do seio carotídeo, né, que a gente mencionou no curso de reabilitação autonômica também. Faz o print aí que eu vou descompartilhar. Eu acho que de síncope se cair é isso, talvez. Ficou grande É, demais, diminui aí para a pessoa pegar tudo. Aí. aqui, show de bola. Muito bom. Passamos aí uma questão, um assunto que é 100% de certeza de cair sobre teste cardiopulmonar.
né? Teste cardiopulmonar é 100% de certeza, sempre cai. Aqui é um É, pedaço do nosso resumo, né? A gente colocou lá no grupo. e o Chico fez um levantamento, né, Chico, do que mais cai, né, cara? Usei, a gente fez um levantamento aí, colocamos as 4 últimas provas de cardio e a gente viu dos assuntos que mais caem, né? Aqui algumas questões. Eu vou, em vez de falar da questão, vamos falar um pouquinho das variáveis que normalmente caíram até o momento, que são as mais importantes, né? E aí, quando você faz uma prova de título, é, se busca entender qual é o mínimo, né, que aquele indivíduo precisa saber. Não sei se você consegue ler ou fica muito ruim aí, Ju? Não, dá para ler, dá para ler. Dá para ler. Então, assim, ó, quando a gente pensa em teste cardiopulmonar, as principais variáveis é VO2, né? VO2 máximo é a principal, aí fica mais fácil de saber. Lembra que o Vai com o VO2 mouse, negão. Bota o mouse aí, senão a galera não vê onde você tá. aqui não colocamos o VO2 está lá embaixo. O VO2 máximo é a principal variável. Lembrar que o principal determinante é o débito cardíaco, isso às vezes pode cair de pegadinha. Agora, uma que sempre caiu foi essa variável aqui, ó, que é a VE-VCO2 SLUP, que é o equivalente ventilatório de CO2, que é a relação entre a ventilação minuto pela eliminação de CO2, e tem o equivalente ventilatório de oxigênio, que é a ventilação minuto sobre o consumo de oxigênio. Essa variável em específica, a VE-VCO2 SLUP, ela é uma variável muito importante porque ela, apesar de ser uma variável ventilatória, ela é uma variável que avalia espaço morto. Na prática, quando essa relação é alta em doenças cardíacas, é porque o indivíduo precisa ventilar muito, ele precisa ventilar muitos litros de oxigênio para eliminar 1 litro de CO2. O parâmetro de normalidade é que é abaixo de 34. Grava esse número aí que isso é importante. Então, a relação VE-VCO2 e SLUP, o normal é abaixo de 34. Valores acima de 34 são indicativos de uma baixa ineficiência ventilatória, que no caso da insuficiência cardíaca está associado a espaço morto. Quer dizer, o débito cardíaco é tão baixo que o sangue não passa adequadamente pelo alvéolo e aí o indivíduo ventila muito para ter que eliminar CO2. Então, se cair como já caiu antes, né? Vamos ver aqui uma questão que como foi abordado esse assunto, ó. Aqui coloca aqui, né? Então, só aumentar um pouquinho aqui a fonte. Qual das variáveis do teste cardiopulmonar, né, aqui de uma das provas, é considerado um forte prognóstico de insuficiência cardíaca e indica ineficiência ventilatória, Nossa, que estando papo. frequentemente elevada nesse perfil de pacientes? Pulso de O2. Pulso de O2 é uma variável que avalia volume sistólico de uma forma indireta. Ele avalia capacidade inotrópica do coração, não uma ineficiência ventilatória. VE-VCO2 SLUP é razão de troca respiratória. A razão de troca respiratória é a relação entre o consumo de oxigênio e a eliminação de gás carbônico. Essa é uma medida que a gente usa para avaliar substrato energético durante o exercício. Então, se tiver a relação VO2 sobre VCO2, essa é uma medida sobre substrato energético. Quanto mais baixo vai ser, mais gordura a pessoa está consumindo. Então, o valor mais baixo é 0,7. Se o indivíduo tiver com coeficiente É respiratório. VCO2 pelo VO2, viu, querido? Isso, desculpa. VCO2 pelo VO2, né? Quantidade de CO2 eliminada pela quantidade de oxigênio consumida. Se o indivíduo tiver com esse parâmetro em 0,7, que é o parâmetro menor, quer dizer que ele está consumindo 100% de gordura. Ou seja, 100% da energia. Predominantemente gordura, né? Que 100% nunca vai ser. Não, Predominantemente. 0,7 é 100%. Nunca está 0,7. 0,7 seria 100% Assim. de produção a partir de gordura. Em pessoas normais, isso fica em torno de 0,75, 0,8. E aí, à medida que vai aumentando a contribuição, a oxidação
a oxidação de carboidrato. Acima de 1, quase 100% ou 100% daquela energia produzida vem principalmente pela oxidação de carboidrato. Beleza? Então, esse é um parâmetro importante também, sempre cai. Então, mais baixo é gordura, mais alto é carboidrato. Essa variável, ela também é considerada um parâmetro se o teste foi máximo. Então, se tiver acima de 1,1 ou 1,15, a depender da referência, é considerado que o teste cardiopulmonar foi máximo. Beleza? Então, esse é o que pode colocar. Essa variável aqui, ó, a relação entre o volume de oxigênio consumido pelo o aumento do trabalho realizado é uma medida que fala sobre eficiência metabólica. A eficiência metabólica. Valores mais altos, eles refletem um baixo aproveitamento do oxigênio. Então, valores mais altos estão associados à piora dessa relação. E o ponto de compensação respiratória é o segundo limiar. Quanto mais alto for o segundo, segundo limiar, melhor. Quanto mais precoce ele for, pior. Então, teste cardiopulmonar, essas são as variáveis que a gente observou que foram as mais utilizadas. Outra questão, Gil, para eu continuar nessa parte aqui. Não, mas antes de pular, só mostrar dois gráficos aqui. Para de compartilhar para mostrar, aí você volta aí. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, só para vocês verem, pessoal, como é que é isso na prática, e isso que o Chico falou é certíssimo. Então, vejam aqui, quando eu pego um paciente, por É claro exemplo, que é certo. claríssimo. O VO2 pelo VCO2 também é bem certo mesmo. Então, vamos lá. Tá sabendo legal. Então, vamos nessa. Quando você vê aqui o paciente, pessoal, e você perceba que o VVCO2 dele aqui foi de 29. O slope, né? Que é slope, que a gente também costuma chamar nos Estados Unidos. Então, o VVCO2 slope, ele vai se apresentar assim, 29. Isso aqui é um marcador de é véspera de feriado, pessoal. Então hoje vai ser uma aula mais leve. Então, assim, ele é um marcador de eficiência ventilatória. Por quê? Porque a gente mesmo fala, olha aqui, ó. Ele encontrou um VVC2 slope de 29,7, vem no laudo, né? E quando ele vem no laudo assim, é aquela coisa que ele tem que saber. Relaciona-se com o pior prognóstico quando está acima de 34. E aí o Chiquinho acertaria a questão. E você veja que tem isso aqui muito bem descrito. O Ross Arena, que inclusive é amigo de Chico, né? Ele tem aqui, publicado em 2007 na Circulation, ele mostrou isso pra gente quando eu vejo o VVC2 Slope. E sempre cai. Então veja aqui, ó. Quem tem um VVC2 Slope passando, nesse exemplo aqui, de 30 para 35, ele já começa a ter mais problema. E ele vai ficar muito grave quando o VVC2 Slope dele é muito ruim. Quanto maior for o valor, mais ele morre. Mas tudo que está acima de 34 já se associa com mortalidade. Então, nesse estudo do Rosarena, ele já falou: quanto maior for, pior. Então, a despeito do VO2 ser baixo, às vezes você tem um paciente com VVSO2 slope que está normal, mostra que ele ainda consegue eliminar o gás carbônico fácil. Se esse VVSO2 slope começar a subir para caramba no laudo da ergospirometria, significa tá tendo que respirar muito para jogar o CO2 fora. Por isso que se chama de ineficiência ventilatória. Essa questão dele respira, gasta energia e não joga o CO2 fora. É como se ele afundasse na acidose, né? Então isso é um problema. Acidose ventilatória induzida aí. Então, falência ventilatória mesmo. Perfeito. Então, veja, eu deixo claro na apresentação, acima de 34 é pior prognóstico e também poderia ter alternativa, aquelas que tem lá, sentença 1, sentença 2, quanto maior, pior, esse tipo de coisa, ineficiência ventilatória, isso é excelente mesmo. E isso que o Chico falou do quociente respiratório, pessoal, isso aí passou de 1, você veja nesse paciente aqui, ele chegou a 1,28. O teste é máximo pela referência do INCOR, que é de 1,1. A segunda casa depois da vírgula, 1,15 também tem bastante. Isso significa o quê? Queimando glicose loucamente nas fibras de força, produção de CO2 é enorme, isso tá, a produção de CO2 é maior do que a presença do oxigênio naquele momento, e o quociente respiratório, se você pensar o CO2 que você tem pelo oxigênio que você tem, isso aqui está aumentando, isso aqui parou de subir, por isso que o valor vai ficar maior de 1.
Se você pega um teste cardiopulmonar e o valor do teste é menor de 1, 0,8, 0,9, você não pode falar que o teste foi máximo, porque ele não recrutou as fibras brancas como a gente gostaria de ter recrutado. Ele parou por outros motivos, mas não pelo recrutamento da musculatura. Passou de 1, você começa a brincar que o teste é máximo para confirmar 1,1, entenderam? Então, basicamente é isso. Pronto. Show de bola. Deixa eu ver aqui. É, Ok, deixa eu Compartilha a compartilhar aqui tela. de novo o resumo. Então, essa parte de teste, dá uma lida lá, porque isso é uma coisa que é certo cair, porque precisa cair isso, né? Se Então, vocês me permitem, pessoal, o livro de Cardiologia do Exercício do professor Negrão tem um capítulo de ergospirometria muito bom. Tem que ver se ele é, está na referência da prova. Ele está na referência da prova de título. tá, 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 Tá. tá, tá na referência. E E você sempre estava falando, ele estava falando ali, é Sloop, não é Sloop, não? é Aqui é slope. Sloop. Sloop. Aí na Bahia? É, aqui é assim, Sloop. É, e se aqui é assim, assim eu sei. Aqui só então essa partezinha aqui do resumo. Aqui é um ponto importante, ó, um aumento de 1 ml já é associado, isso pelas referências que ele colocou ali, já está valendo que ele usa. As referências, inclusive, são bem antigas dessa prova de título, não tem nenhuma referência nova, não cai a diretriz. Então, as referências são de 2014, 2013, então Eu não tem entrei nada. com. Não mudou, não inseriram a diretriz, porque eu parti de Não, uma não inseriu. iniciativa, mas eu parti para inserir. Eu fiz o pedido formal para inserir. Não lhe ouviram. Não lhe ouviram. Pois é. Eu já fui um Não está no coordenador. edital. A gestão Não, passada, que tinha um coordenador mais poderoso, conseguiria isso. Essa gestão é. essa é mais fraca. Quem era o coordenador antes, É, professor? era eu acho? Ou era você? Era eu. Era Aqui, você, outra né? coisa dos limiares, né? Dos limiares. Os limiares, né? Eles são um ponto de transição. Então, tem o primeiro limiar, limiar anaeróbio, o segundo limiar, ponto de compensação respiratória, é o nome que dá. Outra coisa que sempre cai e que eu acho que é interessante é algo sobre essa questão de intensidade do exercício, né? E aí lá eles usam a referência da CSN. Isso é uma coisa bem complicada, porque Putz. cada instituição tem uma referência para o que é moderado, o que é leve, o que é intenso. Lá no edital tem a diretriz da CSM. Então, na diretriz da CSM, aqui foi uma questão que caiu, ele perguntando aqui em relação o que seria uma zona de moderada, né, considerando a frequência cardíaca de reserva ou VO2 de reserva. E aí, moderado é entre 40% a 60%. E aqui, na justificativa, importante lembrar disso aqui, né? 30% a 40% é um exercício leve, moderado entre 40% a 60%. Ele tem vigoroso e tem máximo ainda, como uma outra opção, que seria acima de 90%. Vou até atualizar aqui. Intensidade máxima acima de 90% da frequência cardíaca de reserva. Beleza? Então, fique atento a esse tipo de questão. Baixo de 40 leve, 40 a 60 moderado, 60 a 90 vigoroso e máximo acima de 90. Beleza? Ponto importante. Seguir aí, quer que eu siga aqui? Agatha, você quer fazer uma pergunta, querida? Sua mão tá levantada faz um tempão aí, desculpa. Agora que eu vi. Só abrir o Quero sim, microfone, hein, chega aqui, pessoal. estava cansado aqui. É, Não cansou. então, boa noite. Eu, se por acaso, teve um laudo de um paciente meu que ele tinha colocado o slope dele tinha dado 30. Aí o médico colocou que a resposta ventilatória ela tinha sido adequada de acordo com o estímulo metabólico realizado. Aí, essa questão, quando ele colocou essa do estímulo metabólico que foi realizado, tem uma relação a quê? Porque, por exemplo, no ano passado, ele fez em 2023 um teste cardiopulmonar e tinha dado VO2 de 18. O de agora deu 20 ponto alguma coisa.
E teve essa melhora também no Sloop. Eu não recordo agora, mas eu posso mandar até os dois testes para vocês fazerem a comparação. Mas deu, que deu uma melhorada, apesar de que, ao longo desse ano, ele teve uma descompensação cardíaca, tanto é que deu uma baixa questão de condicionamento físico. Aí é só mesmo essa pergunta. Quando ele colocou uma resposta ventilatória adequada, de acordo com esses estímulos metabólicos, seriam que, com o caso do paciente Então, com o clínico exercício que ele dele, fez, Agatha, para a intensidade do esforço que ele realizou, o VO2 dele foi normal. Então, assim, ele fez aquele esforço que, se você chegou no VO2 máximo, por exemplo, o teste foi um teste satisfatório. Não sei qual foi o quociente respiratório dele, mas, assim, assumindo que o teste foi um 1,2. teste máximo e a produção de gás carbônico aconteceu, porque quando o máximo produz mais gás carbônico, ele deu conta de jogar fora com facilidade. Se você me falar o que você me descreveu, que o VO2 pulou de 18 ponto alguma coisa para 20. Isso é muito fisiológico da reabilitação. Estranho é quando o cara sai do VO2 de 18 e vai para 35. Só mostra quando os dois foi mal medido. Então, assim, o incremento de 2 ml por quilo por minuto no VO2 é satisfatório. E o VVSO2 slope, se ele manteve o padrão dele ou até diminuiu um pouquinho, é bom para o paciente. Sinal que a eficiência da troca gasosa dele está melhor na caixa torácica também. Isso fala também, Agatha, a favor de que a limitação, o esforço não é cardiovascular ou cardiorrespiratória, né? A pessoa pode ter fadiga, pode ter outras Isso que limitações que não seja física. Sim, Mas foi vamos. exatamente isso que foi apresentado, que como ele teve essa descompensação cardíaca de dezembro para cá, então a reabilitação ela teve que dar uma diminuída a pedido médico, mas só por isso. Mas talvez se ele tivesse com o mesmo condicionamento físico que ele estava no ano passado, tinha dado muito melhor o teste cardiopulmonar dele. Sim. Vamos lá, Gil. Boa. Obrigado, vamos, Agatha. vou compartilhar aqui. Quer que eu Obrigada. faça? Não, Valeu, eu valeu. vou, eu vou botar uma para você. Eu vou botar uma, vou fazer duas seguidas aqui. Você comenta a segunda, que é uma questão que o senhor gosta bastante. Hum. Se o senhor lembrar. Então, essa questão aqui também caiu na prova de título de 2018, é uma questão que cobra da gente técnica, né? Eletro, eu nem botei lá no resultado. Não, mas aí isso aqui é tranquilo. Isso aqui estava na prova de título exatamente dessa forma. E vamos nessa então. Então, marca texto. Lembra daquilo que eu falei para vocês, pessoal? Normalmente tem um monte de enchimento de linguiça quando você monta a questão. Então, embora os programas de reabilitação cardiovascular sejam seguros, esses não estão isentos de intercorrências. Por isso, o profissional tem que estar habilitado para intervir de forma adequada e rápida frente a eventualidades que ocorram durante o atendimento. Isso aqui tudo é, né? Whatever, não veio a pergunta ainda. Tá contando uma historinha para te conquistar aí, mas não vai mudar nada na pergunta. Isso aqui é só encheção de linguiça para vincular com a reabilitação. Então vamos lá. Pacientes com arritmias podem evoluir ante a realização do exercício físico, alterações hemodinâmicas importantes. Me conta uma novidade. Aí começou, ó. Considere o caso clínico. O resto antes é só. Se você não lesse, não ia mudar nada, né? Mas vamos nessa. Então lá. Indivíduo do sexo masculino, 55 anos, caucasiano, com infarto, com supra de ST em parede inferolateral. Então, nós estamos falando aqui de parede inferior do ventrículo esquerdo, parede lateral, território de coronária direita, de circunflexa, né? Pode ser da DA. Com doença arterial coronária em tronco de coronária esquerda, com 70% de obstrução. Refere tontura durante condicionamento físico e isquemia ergométrica. Então, olha que interessante. É um paciente que tem histórico de infarto, doença de tronco, tá lá com tontura, e todo paciente com doença de tronco é um paciente de alto risco, e você resolveu atender ele com um tronco de 70% obstruído, porque o cardiologista liberou. E qual que aconteceu? Aconteceu que ele sentiu uma certa tontura durante o condicionamento físico, e aí nesse dia aqui o que aconteceu foi. Ao parar o exercício, o mesmo evoluiu com síncope e ausência de pulso radial e carotídeo. Se você teve um paciente parando e procurou pulso radial, você já devia estar sendo processado, porque não faz o mínimo sentido. Quem montou essa questão aqui viajou, porque você vai buscar pulso quando o cara perde a consciência, tem que ser o pulso carotídeo, né? Você perderia tempo para iniciar a reanimação se você ficasse buscando pulso radial. Mas esse paciente estava monitorizado e no monitor apareceu esse traçado. Mas a verdade, pessoal, é que a pergunta mesmo, aí que vem. A pergunta é aqui, ó. Ele colocou o traçado,
que é esse aqui, e aí ele perguntou qual a alteração visível no monitor. Todo o resto, pessoal, não quer dizer nada. O paciente perdeu a consciência, whatever. Só desmaiou no final da reabilitação. Tinha esse quadro aqui. Então vamos lá. Qual a alteração visível no monitor e qual conduto deve ser realizado? Então ele está falando, taquicardia ventricular sustentada? Não, não é, porque a taquicardia ventricular sustentada, ele tem um padrão simétrico, ele tem um padrão aberrante, mas seria mais ou menos assim, ó, seria, se fosse falar, seria assim, se eu conseguisse fazer sem fazer essa voltinha que eu tenho problema. Mas ele teria um padrão de repetição, né? Ele não seria assim como ele se apresenta. E nesse caso, se o cara perdeu a consciência, pessoal, você não tem E aí, pulso, Gil, ataque cardíaco é, ventricular a, tem pulso. aí já tá, quando ele diz, não precisa nem do eletro. Se ele É, coloca que não tem pulso, é ritmo de parada. Quais são os ritmos de exato. parada? Fibrilação ventricular, assistolia e atividade elétrica sem Métrica pulso. sem Então, pulso. são os três ritmos de parada. Então, se a pessoa está sem pulso, ela está parada. E as únicas opções são essas três: É, atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e assistolia, né? São os três ritmos de parada. pronto. Taquicardia ventricular, ela Jamais. pode ser jamais, mas aqui só colocando que já caiu sobre taquicardia ventricular também. É, a prova esse ano vai ser online também, né? É, Não é, sei. eu acho que vai ser online. Não Rapaz, eu vou te falar que lançaram a prova, mas ninguém falou nada de prova até agora ainda. é, é isso, vai ser online. Eu acho que as figuras não estão caindo. Então, acho que talvez a Eletro não caia dessa forma. Mas se não tivesse o eletro, não ia mudar nada, Não porque ia o mudar nada, custo porque a única que iria ali. Taquicardia ventricular, só lembrando que ela pode ser sustentada ou não sustentada, e aí sustentada dura mais de 30 segundos. não sustentada menos. Taquicardia supraventricular são taquicardias que vêm do átrio. Então, vários motivos aí, né? Podem fazer taquicardia supraventricular. Então, é o átrio que está gerando essa taquicardia. A flutter, ela é um ritmo atrial, né? Uma alteração do ritmo atrial. Ela tem as ondas F, que é o que determina o flutter. E taquicardia ventricular sustentada, como o Gil falou, acima de 30 segundos. Né? Ou seja, é como se fosse várias listas sístoles juntas. Aqui só pode ser C, pessoal. Não tinha outra aqui. Então, Não assim, tinha outra aí. lesão de Falou. tronco, se você for considerar a história, lesão de tronco coronária, fazendo reabilitação porque você é corajoso, né? Ele já falava que tinha tontura durante o condicionamento na esteira. Ao parar o exercício, ele perdeu a consciência. Quer dizer, e aí vem outra coisa, vem o sintoma durante o esforço, pessoal. Sintoma durante o esforço é isquêmico. Sintoma depois do esforço, aí poderia ser vasovagal, por exemplo. Mas sintoma durante o esforço é baixo débito, é equivalente isquêmico. Então, assim, se aí estivesse medindo a pressão caía. Tivesse vendo o pulso de oxigênio na ergospirometria, ele ia cair. Quando o pulso de oxigênio cai, é porque o débito caiu. Então, isso tudo a gente pode extrapolar da outra questão. Então, fica a dica aí. Caiu na prova de título e a alternativa correta era a alternativa C também. Mas essa parte aqui, Até todas as provas de título caiu elétrico, né? Então, ficar atento a essa parte. agora vou falar. Se tem aqui, essa parte aqui é um erro de escrita, na minha opinião. Ausente pulso radial e carotídeo, você não o radial não devia aparecer aqui, que é uma informação que não tem Uhum, nada a uhum. ver. É isso, minha opinião. Quem quer que tenha coordenado esse processo realmente o fez com um Passa, pouco de desatenção. passa aí. Essa aqui é a sua questão que Ah, você essa, gosta. Isso essa caiu, porque o Chico gosta de ensinar isso. E aí caiu na prova de título. Aí ele se mas não foi. consagra. Vamos lá. Febre Vou falar aqui. reumática é uma doença do tecido conjuntivo que causa dano. Então, febre reumática já é uma coisa sobre válvula, né? Que causa dano às fibras de colágeno e substâncias básicas do tecido conjuntivo. Causada por estreptococcus do grupo A, pode deixar como sequela fibrose das válvulas cardíacas. A fibrose das válvulas cardíacas é a manifestação clínica mais comum da febre reumática, acometendo 50% dos indivíduos infectados. O Só para gráfico fazer um abaixo. comentário, só para fazer um Hum, comentário, de novo, tudo isso aqui, pessoal, é assim, é legal para contar uma historinha, mas a pergunta vai começar
daqui para baixo, do gráfico para baixo. Ali em cima é aquela coisa, é para te apresentar uma situação, mas que não interfere diretamente no que você vai ter que responder. A estrutura de montar a questão sempre passa por isso, pessoal. Então você vai perceber. Até aqui é a enrolação. Do gráfico para baixo é que começa o bicho a pegar mesmo. Vai lá. O gráfico abaixo representa a relação volume-pressão do ventrículo esquerdo de um indivíduo sadio. Se esse indivíduo desenvolvesse febre reumática como manifestação clínica, estenose da válvula aórtica de grau moderado, de forma crônica, após pelo menos 6 meses, como mais possivelmente se modificaria esse gráfico? Então, esse gráfico é a relação da variação da pressão no eixo vertical pela variação do volume no eixo horizontal. Vai falando que eu Onde vou tem, riscar. onde tem A é o volume sistólico final, é o volume que fica no ventrículo após a ejeção. Onde tem B é o volume diastólico final, é o volume de sangue no ventrículo ao final do enchimento. Perceba que a pressão do ventrículo do indivíduo sadio ela é muito baixa na fase diastólica, entre A e B é diástole. Então, entre A e B, você tem o enchimento do coração. Perceba que a pressão é próxima de zero, né? C representa, entre B e C, representa o momento de contração isovolumétrica. Então, o coração contrai, há um aumento da pressão dentro do ventrículo, mas a válvula não abriu. De C para D é a fase de ejeção, beleza? De D para A fase do relaxamento isovolumétrico. É a fase no qual o ventrículo está relaxando, mas ainda não há enchimento. Entendeu Coisas que ele chegou no importantes. A, pessoal, lá? Tá no final da sístole, volume sistólico final. O que sobrou no ventrículo, né? Perfeito. Perceba que nesse gráfico, de B para C e de D para A, todas as válvulas estão fechadas, certo? De B para C, contração isovolumétrica. De D para A, relaxamento isovolumétrico. Todas as válvulas estão fechadas. Se o indivíduo tem estenose de válvula aórtica, quer dizer que o ventrículo vai precisar fazer uma pressão interna mais alta para abrir a válvula aórtica, ou seja, Só para para abrir e ser, né, para poder ejetar, ele vai precisar fazer mais força. Só para lembrar, pessoal, que uma saída, a via de saída do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica tem entre 3 e 4 centímetros, normalmente 4 centímetros, né? A raiz da aorta, onde está a válvula aórtica, né? E o termo correto hoje em dia é válvula, né? Não é válvula. Então, assim, e quando a gente olha para cá, se você pensar na estenose, quanto menor a luz dessa válvula, pior, e os piores prognósticos estão com uma estenose menor de 1 centímetro quadrado. Então, quando a estenose é muito grave, imagina. O orifício, a fibra reumática foi fibrosando isso, e aí o orifício ficou pequeno, para você conseguir visualizar o que o Chico vai explicar agora. Então, a via de saída está muito estreita pela degeneração da válvula aórtica. Vai lá, Chico. Beleza, agora vem um pulo do gato que é importante, que pode cair de outra forma, que é o seguinte: toda vez que há aumento da pós-carga, portanto, C fica mais alto, o volume sistólico diminui. Toda vez que aumenta a pós-carga, aumenta a dificuldade para o ventrículo jogar o sangue e, portanto, consequentemente, o ventrículo joga menos sangue. Então, isso aqui, ó, imagina. Independente da causa. Independente da causa. Vamos dizer que o indivíduo está com pico hipertensivo. Se o indivíduo está com pico hipertensivo, está com a vasoconstricção periférica, tem uma estenose de qualquer válvula, para ele jogar o sangue para fora, ele vai fazer mais força e vai perder energia para abrir a válvula. E, consequentemente, vai sair menos sangue e o volume sistólico final vai ser mais alto. Por que vai ser mais alto? Porque saiu menos. Então, ele vai esvaziar menos quando a pós-carga é mais alta. Então, se cair, independente da causa, tudo que tiver associado ao aumento da pós-carga vai levar esse gráfico para a direita, certo? Ele pode levar esse gráfico para a direita e para cima também, né? Então, aí nas opções tem para a esquerda, não. Para a esquerda é tudo que melhora a função ventricular. Então, você vai assim, o que a gente chama de remodelamento ventricular reverso, né? Que seria um efeito positivo do exercício, do tratamento.
os diâmetros do ventrículo diminuem, o ventrículo fica mais vazio. Aí seria uma coisa boa. Deslocaria para a direita, verdadeiro. Ou seja, vai mais para a direita, como o Gil desenhou aí. Se deslocaria para baixo? Não. Por que não? Porque para baixo refletiria uma melhora da complacência do ventrículo. O ventrículo iria se encher e não ia aumentar a pressão dele. A pressão não ia subir. Exatamente. Então, nesse tipo de alteração, qualquer alteração que aumente pós-carga, o ventrículo, esse gráfico, ele desloca para a direita e para cima. Ele poderia ficar mais fino também, a distância entre A e B diminui e ele vai deslocando para a direita. Percebam que intuitivamente dessa aqui, a linha estava grande aqui de A para B. Quando eu desenhei aqui, eu fiz uma linha curta e já começou a subir, né? Então é exatamente isso mesmo. Show de bola. Isso é uma coisa que pode cair da fisiologia, é uma coisa que é importante, né? Por exemplo, se colocasse um vasodilatador tende a deslocar esse gráfico para a esquerda, Aumenta o né? volume sistólico, diminui o volume sistólico final, isso aqui que está no 100 ia querer voltar para trás, né? Então, tudo que diminui a pós-carga melhora a eficiência do coração. Do tipo Tudo exercício. Exercício é isso, vasodilatador. E aí você conseguiria perfeito. trazer do 100 para o 80, para o 90, por exemplo, aqui, e você teria o ponto de partida do volume sistólico final melhor. Agora, isso aqui demanda. Isso aqui tem nos livros do Brown, né? Essa referência com certeza é do Brown, não é não, Chicão? Isso tem lá também no nosso curso, lá na parte de fisiologia cardíaca, Ah, tem, tem. tem isso aí também. Mas eu sempre achei essa Beleza, questão difícil. Ela foi classificada como é difícil na difícil. prova de título. Difícil, porque aí, por que é considerado difícil, né? Primeiro que você tem uma análise gráfica, você tem um conceito fisiológico e você tem essa opção de mais de uma opção, né? Um, dois, três. Toda questão que tem isso, toda prova de título ele vai ter, toda prova de concurso ela deve ser organizada, né? Com 25% de questões difíceis, 25% de questões fáceis e 50% de questões médias. É. Essa normalmente é a distribuição que se tem. Cada concurso pode variar. Esse é um tipo de questão difícil, porque você envolve análise de imagem, né? Análise de gráfico. Não é uma questão de conceito puro, né? Mas não é uma questão. Aí, aqui a resposta certa, pessoal, é aí. Só a 2. Porque não dá para ir para baixo, não dá para ir para a esquerda. Nesse exemplo de estenose aórtica, com aumento da pós-carga, você vai ter um aumento do volume sistólico final. O sangue não sai. O sangue não sai com a mesma velocidade. Você tem baixo débito, né? O paciente, tanto que o marcador de estenose aórtica é sintoma. O paciente, às vezes, a estenose está se instalando, a pessoa não está sentindo nada. Aí, quando ela começa a ter intolerância aos esforços e síncope, é por causa do baixo débito. E o coração vai sofrendo, né? Dilata, ele sofre também da pós-carga. Então, assim, ele vai tendo que hipertrofiar para compensar, é uma desgraça. É isso aí. Boa. Vai lá, você agora, querido. Foram duas minhas aqui. Vamos lá. Aqui, então vamos lá de fisiopatologia também, uma coisa que sempre cai, né? Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é caracterizada por alterações fisiológicas e estruturais do miocárdio. Em relação aos efeitos benéficos do treinamento físico regular no paciente com IC, assinale a alternativa que descreve a adaptação esperada no controle autonômico. Então, uma coisa que sempre cai também. Então, letra A, aumento da atividade simpática e redução da variabilidade da frequência cardíaca. Perceba que, se eu quero saber, né, os efeitos benéficos, aumento da atividade simpática nunca vai ser uma coisa boa de forma crônica, né? Inclusive, é uma alteração da doença. Então, aqui já estaria errado. Em relação à variabilidade da frequência cardíaca, lembrar que quanto maior a variabilidade, melhor. Então, sempre que cair alguma coisa sobre variabilidade, lembrar sempre que a atividade simpática diminui a variabilidade e a atividade vagal aumenta a variabilidade. Diminuir a variabilidade é ruim, aumentar a variabilidade é bom. Reduzir tônus parasimpático nunca vai ser efeito positivo de nenhuma intervenção. Redução do tônus simpático, ok. Aqui ele está colocando periférico, que seria a inervação simpática nos vasos. Diminuição da sensibilidade barorreflexa. Isso A sempre é ruim. sensibil... Sempre ruim também. A sensibilidade barorreflexa é a capacidade do sistema barorreflexo em identificar alterações da pressão.
quanto maior a sensibilidade, mais apto é o baroreceptor em perceber variação da pressão arterial. Exercício aumenta a sensibilidade, comprovadamente, e doença piora a sensibilidade, né? Então, obesidade piora a sensibilidade, hipertensão piora a sensibilidade, insuficiência cardíaca piora a sensibilidade, DAC piora a sensibilidade. Então, isso aqui nunca vai ser bom. Aumento do tônus parasimpático e redução do tônus simpático. Perfeito. Isso é bom. Bom, aumento da vasorreatividade periférica com disfunção endotelial. Isso aqui, né, notariamente, é falso. Então, aqui D, né, verdadeiro. Só pode ser D. Só pode ser a D. Outra coisa que é interessante é em relação ao monitoramento da intensidade em doenças que você não tem controle da frequência cardíaca, como, por exemplo, essa aqui, ó, marca-passo, fibrilação atrial, poderia ser também um paciente pós-transplante. Essas três condições, o indivíduo perde o controle da frequência cardíaca e aí a prescrição do exercício ela pode se dar principalmente pela percepção subjetiva do esforço como um parâmetro. Se fosse só marca-passo, poderia ser pela pressão arterial sistólica também. Mas pela fibrilação atrial, o mais comum seria escala de percepção subjetiva do esforço. Com certeza, com certeza. Beleza? Outra coisa que pode cair, a diretriz está nos editais, está no edital, a diretriz médica de 2020. 2020. Ela está no edital. Então, aqui é um ponto que eu acho que eu, se fizesse, teria colocado uma questão sobre isso, que é o seguinte, de como monitorar a frequência cardíaca, né, em pacientes que estão em fase 1. Então, pela diretriz, ele dá três opções, pelo Borg, trabalhando pelo Borg de 11, ele coloca lá na diretriz entre 11 e 16, é muito, muito alto, mas seria algo entre 11 e 14. Mas o principal parâmetro que ele coloca é esse aqui. Então, se o indivíduo, aí preste atenção na pegadinha, se na história da doença um indivíduo infartou, então se cai assim, paciente sofreu um infarto, consulta de ST, foi para o hospital, monte um programa de reabilitação na fase 1. Então, se o paciente teve o evento isquêmico, a orientação da diretriz é que você aumente em 20 batimentos da frequência cardíaca de repouso. Se o paciente ele teve uma cirurgia eletiva, você deve aumentar em 30 batimentos da frequência de repouso. Então, essa é a diferença na diretriz. Então, indivíduos que sofreram evento isquêmico, o correto é aumentar em 20 batimentos. E se não houve o evento, se foi uma cirurgia, um procedimento eletivo, você pode aumentar até 30 batimentos. Na diretriz não fala sobre médicos. Não. Quer que eu fale uma... Beleza? Tá, jogue duro aí. A gente programou essa atividade para durar 1 hora, pessoal. E aí você vê que a ideia é essa, é ser dinâmico, discutir com vocês, ficar à disposição mesmo. Nós temos aí, acho que dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá. Essa aqui é bastante interessante também e ela demanda uma certa atenção. Então, percebam aqui, ó. Vamos nessa. Então, a prescrição de exercício cíclico, tipo esteira, bicicleta, né, é uma das ferramentas mais utilizadas na reabilitação cardiovascular para aumentar a capacidade funcional, controle de fator de risco cardiovascular. Então, de novo, tá falando um negócio. Considere as seguintes proposições sobre esse tipo de exercício. Então, você vai ter que ver, você vê que você tem 4 frases aqui e tudo, você vê, isso aqui é muito comum em concurso, né? Eu Então, só vamos conheço uma pegar. pessoa que se refere a aeróbio como cíclico, né? Isso poderia ser um sinônimo, né? Exercício aeróbio seria caminhar, É, né? Cíclico. isso é verdade. É verdade. É mesmo, né? Dá para saber quem Só, fez. dá para saber. Agora É não o faz nome mais. correto. Vai. Agora não faz mais também. Então vamos lá. Ah, seja como for, olha o primeiro aqui, ó. Acima do ponto de compensação respiratória, É não o há segundo estado, limiar. não há estado da frequência cardíaca e do lactato sanguíneo. Isso aqui é verdade, pessoal. Então,
você tem acima do PCR, você está lá super recrutando suas fibras musculares, já usando muito da fibra tipo 1, muito da 2A e já está pesado na 2x. Então você está usando, recrutando sua unidade motora na potência total dela. Então acaba que nesse momento você tem fortemente um aumento da frequência cardíaca descontrolado. Você está no limiar máximo que você possa, você vai subindo até atingir seu máximo e aí vai. E a mesma coisa para o lactato, ele não para de subir, ele vai estar acima de 4 milimol por litro ou 36 miligramas por decilitro, uma lactacidemia enorme, isso aí pode chegar a valores estratosféricos, de acordo com o esforço que a pessoa faz, né? Você pega um atleta aí, o lactato vai lá no teto, muito acima de 4. Então, a primeira tá certa, concorda, Chicão? Sim, com certeza. Sim, com certeza. A primeira é correta. Demanda ter uma base fisiológica. A segunda. E se você já achou que a primeira tá certa? Só concluindo, só há estado estável abaixo do primeiro. Limiar, exatamente. Todo exercício acima do primeiro não há estado estável da Já tem o frequência. drift cardiovascular. Isso. Do lactato até A, É. entre, né? Mas da frequência não. A frequência cardíaca sobe, mesmo que a intensidade seja mantida em É. exercício acima do primeiro limiar. Diferente do lactato que mantém até próximo do segundo limiar. E aí você pode parar aqui. Se você falar assim, bom, eu já li a primeira, saquei ali, eu vi que a primeira tá certa. Então você acabou de matar a alternativa a alternativa C, a alternativa D. Então agora você está lá entre a B e a E, já ficou fácil para você. Então se você achou uma que você falar, essa aqui eu tenho certeza, já lá abandona lá e vai lá para baixo eliminar a concorrência, né? Então você vai lá para a segunda agora. Vamos lá, a segunda. Exercício cíclico de alta intensidade é contraindicado na reabilitação? Cara, a gente fala disso toda hora, né? HIIT pra caramba aí, então tem intervalado. Você não pode. Falso. A própria diretriz fala que ele é uma opção ao terapeuta, ao aeróbio. Então, isso aqui tá errado, né? Ao moderado, né? Então, isso aqui só tá errado. Você não pode falar que é contraindicado. Você pode falar que você tem que avaliar o paciente, mas contraindicado não é, né? Então, a 2 morreu. Se a 2 morreu, por enquanto, pode ser a B, pode ser a E. Ainda não deu para te resolver a vida ainda. Vamos lá para a terceira. Exercício abaixo do primeiro limiar ventilatório é seguro e muito eficaz. E muito eficaz, desgraça. E muito eficaz para aumentar o VO2 pico e a frequência cardíaca máxima. Não, ele é seguro, ele é. Quase que não é exercício, né, gente? É muito leve. Então, a gente sempre fala que tem que ter a progressão, tem que buscar o primeiro limiar ventilatório, ficar lá no talk test positivo, negativo, aliás, né? Você tem que chegar naquele momento que a fala se torna entrecortada, que você consegue falar, mas não consegue cantar. Se você trabalhar só abaixo do primeiro limiar, você faz a fisioterapia fubá, vagabunda, não funciona direito. Você pode começar abaixo do primeiro limiar para adaptar o paciente, mas sua meta de vida no treinamento aeróbio, treinamento cíclico, grandes grupos musculares, é que ele vá ter um certo desconforto para ter adaptação. E ele não vai ser capaz de aumentar o VO2 pico, porque ele não vai desafiar as mitocôndrias, não vai causar neovascularização, não vai transformar a fibra 2x em 2A, é muito leve. Então acaba que a 3 tá errada para burro também, então não presta 3. Mas aí você tá ferrado ainda, porque você viu a 2 e a 3, agora pode ser B ou pode ser E. Agora é agora que você vai saber. Então essa aqui dá trabalho, tem que ler mesmo. E quando você chega lá agora, lá, na fase 3 da reabilitação, a pressão de exercício ciclo entre 60 e 80% da frequência cardíaca de reserva normalmente promove melhora da capacidade funcional. Pô, essa aqui é legal, pô. Intensidade moderada, tô na fase 3, o cara já tá estável. Beleza, eu vou trabalhar o cara lá na fase acima do primeiro, abaixo do segundo limiar. Normalmente ele vai ter um benefício, sim, importante. Então, a 4, na minha visão, tá certo. E aí, sendo assim, eu marcaria claramente a alternativa B. Não haveria outra opção, porque a 1 e a 4 estão corretas. Chiquinho, Show de é bola. isso? Isso mesmo, perfeito. Essa Não tenho questão que. é uma questão, ela não é difícil, pessoal, sabe? Mas pode derrubar muita gente, porque se a pessoa não souber, é o que o Chico falou, o calcanhar de Aquiles das pessoas é a ergospirometria, pessoal, porque muita gente nunca viu esse exame. E aí quando chega lá e vem ponto de compensação respiratória, a pessoa pode lembrar o que é, né? Eu fiz a minha seleção lá em São Paulo esses dias, pra você ter uma ideia, eu perguntei o que era uma unidade motora, a pessoa desenhou uma perna e apontou para o joelho da pessoa. Uma pessoa de nível superior, formada, foi lá na minha seleção. A pergunta era: desenha uma unidade motora. A pessoa desenhou uma coxa, uma perna, um pé, o joelho e apontou joelho. Ele escreveu isso. E escreveu do lado flecha, extensão. Eu nunca mais vou ser o mesmo depois dessa semana.
Sobrou vaga lá, não deu para selecionar 6 pessoas. Então, é impressionante. Por mais que tivesse muito candidato, não deu. Sobra. Vou guardar o dinheiro. Muito bem, isso é outro comentário. E aí foi, pessoal. Então a gente fez aqui um flash mob aqui sobre a prova de título. Fizemos uma discussão aí. Meu Deus, Lília, teve uma pergunta que era assim, pessoal. Deixa eu compartilhar na gravação para a eternidade. A pergunta era assim: a veia cava inferior desemboca em qual cavidade do coração? Ponto de interrogação. Resposta, para escrever por extenso. A pessoa formada, nível superior, escreveu cavidade oral. A veia cava inferior desemboca em que cavidade do coração? Do coração. A pessoa respondeu cavidade oral. A Outra pessoa estava pergunta com o de alto coração na nível. boca. Outra A pergunta pessoa de estava alto com o nível. coração na boca. Quantos lobos tem o pulmão direito? Resposta: dois lobos, frontal e parietal. Eu vi isso Caralho. segunda-feira. Outra pergunta. Não, 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 chega, Não, chega. só mais uma. Outra pergunta. Qual o principal vaso que nasce do ventrículo esquerdo? Resposta: vaso, espaço, dilatador. Nessa hora, juro para Aí eu você, não dou bicho, risada, eu não acho graça disso. Eu fico é preocupado que essa triste. pessoa É vai atender a triste, outra. porque essa pessoa, assim, Mas é criativo. algum coordenador de curso falou: "Tô aqui seu certificado, vai lá." Foram aprovando assim a rede, né? Então o negócio tá. Volto a falar, pessoal, É foda. não Muito deu para triste isso. escolher 6 pessoas, eu não consegui. Eu tinha uma relação de 4 por vaga, eu não consegui escolher 6, não deu, sobrou vaga, não preenchi. É isso. Show de Mas bola. É uma um pena. outro dia. Meus sentimentos que teve que ler isso. É. É, a, a Agatha fez uma pergunta que eu acho que fez um comentário que eu acho que é bem possível mesmo. Ela falou que pode cair sobre mudança de fibra. E aí, lembrando da seguinte fase da parte de mudança de fibra, né? As doenças que são baixo débito, em geral, você tem uma conversão de fibra tipo 1 para tipo 2, né? Então, POC, as fibras da perna, dos músculos apendiculares, especialmente. Então, você tem conversão ou uma atrofia mais importante nas fibras do tipo 1, aumentando a proporção de fibras tipo 2, o que promove como efeito funcional um limiar mais precoce, né? Então, esse é o efeito mais imediato, e isso também é uma coisa que é possível cair sobre o efeito das doenças cardíacas no sistema muscular. E aí, normalmente é isso, né? Você tem uma conversão de fibra tipo 1 para tipo 2, e isso vai gerar um primeiro limiar mais precoce, um cansaço mais importante. Outra coisa que pode cair é sobre é, é, critério de exclusão, e aí eu vou colocar aqui, de exercício de teste funcional, que isso é uma coisa que é importante e é uma coisa que, né, deve fazer. O que é contração, o que é contraindicação absoluta e relativa, aqui lá no, voltando aqui ao nosso documento. Então, o que é, segundo a diretriz, certo? Lá no edital, você tem como referência a diretriz de 2014, que é a diretriz sul-americana, e a diretriz brasileira de 2020. E juntando as duas, você tem essas contraindicações aqui. Isso, apesar de estar lá na diretriz como absoluta, por exemplo, um infarto recente, né? Enfim, tem estudo que faz teste de caminhada em pessoa que teve infarto recente. Mas aqui está as diretrizes. Então, infarto recente, menos de 72 horas, contraindicação, angina estável, insuficiência cardíaca descompensada, hipertensão descontrolada, 190. Então, se o indivíduo estiver lá com a pressão de 160, 170, pode fazer, em tese, pode fazer o teste. Arritmias ventriculares complexas ou graves, valvopatias graves sintomáticas com indicação cirúrgica, endocardite infecciosa, TEP ou tromboflebite em fase aguda, secção de aorta, obstrução severa sintomática do trato de saída do ventrículo esquerdo, que é Estenose. uma condição comum em cardiopatia hipertrófica, miocardiopatia hipertrófica, É. e
quadro infeccioso agudo, beleza? Então aí são as contraindicações absolutas. O resto não é contraindicação absoluta, beleza? Então, espinéia, os esforços, angina, não é contraindicação absoluta, beleza? Quer dizer, ele coloca lá um paciente grave e pergunta se esse paciente tem contraindicação para fazer o teste, né? Então, não tem. O que Beleza. mais? Eu acho que é isso aí. É isso aí, né? A Lília Lembrar dos. perguntou aqui. A Lília perguntou do Aham. ITB, sempre cai também. DLP costuma cair. Em tornozelo braquial já caiu mais de uma vez. Até na É, dissertativa já caiu, Lília. ITB é índice tornozelo braquial. Em tese não. O correto é você ter a pressão do braço igual à pressão da perna, beleza? Normal é sua pressão, você deitado, a sua pressão ser igual do braço esquerdo, ser igual ao do braço direito, e a dos braços ser igual à das pernas. Isso é o fisiológico. Se tiver uma diferença maior do que 10%, essa relação fica em torno de 0,9, né? Então, de 0,9 para baixo é um Uma ITB que instrução. indica uma obstrução arterial. Então, isso indica DALP ou claudicação intermitente, Ô, Chico, né? uma coisa que perguntam sempre é quando você mede a pressão nos membros superior e membro inferior, vamos supor, meu braço direito deu a maior pressão, minha perna esquerda deu a maior pressão. Como é que eu faço isso aí? Você sempre vai considerar a pressão do paciente a maior pressão, né? Então, com o indivíduo deitado, a maior pressão é a pressão do indivíduo. Se ele estiver sentado, a comparação entre a pressão dos dois braços, se estiver diferente, você vai considerar sempre a pressão do braço mais alto, independente se o braço é esquerdo ou direito. Não existe esse negócio que a pressão do braço esquerdo é maior que a pressão do braço direito, porque está mais perto do coração, porque é o lado do coração. Isso não existe. A pressão deve ser a mesma. Sendo diferente, você considere a pressão do braço mais alta, independente do braço. Isso também já foi questão de prova da parte aberta, né? Que esse ano não vai ter. Então, vai ser um facilitador importante. Putz, Então, é mesmo. muita gente perde, né? Eu perdia na prova descritiva. Outra coisa que cai muita hipertensão, né? Eles não colocaram a diretriz nova, então o que vale é a diretriz antiga. Então, lembrando que 120 a 129 é a pressão sistólica normal, 80 a 84 a pressão diastólica normal. Entre 84 e 89, pré-hipertenso. Entre 90 ou 130 e mais. 139, pré-hipertenso. Acima de 140 de sistólica e ou Acima não. 90 de Maior ou igual. diastólica, isso, maior ou igual. 140 maior ou igual a 90 é hipertensão. Então, se o indivíduo tiver lá 135 por 92, ele é considerado hipertenso, beleza? Porque a diastólica está na zona da hipertensão. Esse é um ponto importante. Lembrar que exercício de esforça e exercício aeróbio diminui a pressão. Todos os dois têm efeito hipotensor. Dos três, o que tem o maior evento hipotensor é o Isométrico. isométrico. Isso é uma questão também que pode cair. Então, qual dos exercícios diminui mais a pressão? Se tiver a Isométrico. opção isométrico, o isométrico é a opção. Beleza? Então, Atualmente, né? Antigamente todo mundo ia falar aeróbio e o isométrico era contraindicado, né? Para quem tinha é, hipertensão. mas lá na diretriz já está como, Ah, já tá. É. há muito tempo, já está Os alunos da como. Centralflix também já falou isso há muito tempo. É. Muito Beleza? bem. Acho que é isso. Espero Valeu, que galera. mais Quebramos o gelo pessoas aqui. passem, né? Lembrando que a fisiocardiovascular é uma área, é uma A especialidade raça é que alta. muita gente perde, né? Você tem muita gente inscrita e muita gente perde. Então a gente percebe que há uma dificuldade realmente na formação, e a gente espera Se você não fortemente. passa, todo mundo quer passar, viu, gente? Eu sei que é, mas lembra disso, mesmo que não passe, isso não, nunca se julgue pior do que uma Claro, pessoa que tem não. o título, sabe? Essa é uma das coisas que você tem que ter muito claro. O que vale é o seu conhecimento, o valor que você entrega. É claro que o título te valoriza, te dá um status a mais, isso é importante no mundo competitivo, mas entenda que o seu conhecimento é muito maior do que uma prova. Tem gente que só tem dificuldade para fazer prova, pessoal. É normal, na hora da prova ficar Eu mesmo não nervoso. sou bom de prova. Eu É. não sou bom de prova.
Pois é. Minha, O seu meu conhecimento déficit é de maior que atenção. isso. Não se sinta menor do que alguém. Como eu sempre falo, não é ter especialização, mestrado, doutorado, é ter as manhas, pessoal. Ter as manhas que faz a diferença. Ô, valeu, Wallace. Muito bem, meus caros. Então é isso. Bom Beleza, descanso, galera. bom Depois, feriado se amanhã, cair as né? questões que a gente discutiu aqui, por favor, né, nos marquem, É isso dá aí. dê esse Obrigado. feedback aí. Valeu, valeu, galera. Um Valeu, galera. abraço. Valeu. Fiquem com Boa sorte Deus. aí, boa prova para Boa vocês. sorte para todos. Deixa eu parar de gravar.